Eu queria abrir aqui Isaías 55:1, ler só o iniciozinho, que esse é o tema de hoje. A gente já falou bastante até sobre isso hoje aqui, vai ser fácil. Tá assim, ó: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Só até aí, por enquanto. Venham todos os que têm sede, venham às águas. E esse é o tema de hoje. Senhor, quero colocar diante de Ti a Tua palavra, Senhor, aquilo que a gente vai anunciar aqui hoje, Senhor. Que o Senhor possa operar, Pai, em mim, através de mim, operar na vida de cada um, gerar em nós, Senhor, uma sede profunda por Ti, Senhor. Desperta os nossos olhos, Senhor. Desperta os nossos ouvidos, Senhor, para estarmos atentos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Versículo, sim, né? Só metade do versículo, né? Um pedaço bem pequeno, mas muito profundo. Durante a Bíblia toda você vai ver muitas passagens com esse mesmo sentido, né? Mas aqui especificamente algo me chamou a atenção. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Existe uma interpretação clássica, que foi sempre a minha interpretação também, desse tema, desse versículo, que é o seguinte: aqueles que buscam a Deus vão em busca da água. Aqueles que querem mais de Deus têm sede, né? Aqueles que têm sede de conhecer mais do Senhor buscam conhecer mais o Senhor, ter mais intimidade com Ele, buscam conhecer a Ele. E está tudo bem. Essa é a interpretação clássica, vamos dizer assim. Foi sempre como eu olhei esse texto. Mas eu lendo outro dia, né, o Senhor me chamou a atenção de uma nova perspectiva, né? Uma nova perspectiva de sede e de fome espiritual, né? E eu quero compartilhar isso hoje aqui com vocês. Embora o conceito de quem está com sede é aquele que quer buscar algo mais de Deus, ele está certo, está correto. Eu quero mostrar um outro lado que me chamou a atenção especificamente nesse texto aí de Isaías. Porque aqui ele está falando para um povo que está acostumado a andar no deserto, para um povo que está acostumado a ter sede. Não é muito o nosso caso, né? Mas temos aqui alguns que já trabalharam aí no sol, né? E que ainda trabalham. Aí tem o Marco, aí o Gustavo já teve um período trabalhando cabeça no sol aí um tempão, né? O João Vitor, o Sidney, né? E eu fiquei meditando sobre essa questão do você que tem sede, venha. Quando a gente está num calor extremo, quando a gente está debaixo de um sol extremo, né, o sinal que o nosso corpo envia de que a gente precisa se hidratar é a sede. Né? Esse é um dos principais sinais. Né? Talvez vocês que estão mais acostumados a ficar no sol muito tempo tenham outros sinais aí, né? Mas o clássico, né? Você está lá o dia inteiro. Eu lembro quando eu era mais novo, ficava o dia inteiro jogando bola, né? Chegava uma hora que a gente tinha que parar, porque eu não queria parar nunca, né? Mas tinha que parar ou porque fez bolha no pé, ou porque estava com sede, né? Ou um ou outro, ou machucou, ou está com muita sede. Aí vai todo mundo, né? Não sei como era a infância de vocês, mas vai todo mundo para a casa de um. Como a gente, pelo lugar que a gente morava era o primeiro andar, né? Normalmente saía do play e ia todo mundo para a minha casa, que era subir um lance de escada e ia todo mundo lá beber água, né? Todo mundo aqui, a molecada toda na porta ali, a gente pegando água, pega água com sede. E algo que me chamou a atenção nesse texto é que muitas vezes a sede, ela não é um produto de algo que você está buscando. Muitas vezes ela é resultado de algo que você precisa. Né? Então existe uma diferença em alguém sedento por Deus, ou sedento por mais de Deus, e alguém que está com sede de algo, está com sede porque precisa se hidratar, né? Tem gente que não gosta de beber água, né? E precisa se hidratar, e o médico vai lá e fica, você precisa tomar 3 galões de água, 2 galões de água por dia, né? E é mais ou menos isso. E o Senhor ministrou muito no meu coração, né? Diante desse texto de Isaías, né? Existe
eu vi nesse texto um convite, né? Um convite do Senhor para aqueles que estão debaixo de um calor extremo, né? Qual é a preocupação que tem acalorado a sua vida, né? O que tem intensificado dentro do seu coração, né? O que tem overheating, né? Você já viu um carro, né, que está com superaquecimento, né? Ele começa, né, a borbulhar ali. Você não pode nem abrir o reservatório ali com o carro assim que você parou, né? Porque esquenta demais, né? E ele explode. E a nossa vida também é assim. Então, às vezes a gente vai sendo atacado por problemas da vida, dificuldades, né? Debaixo do sol, né? O sol vai sugando nossas energias. E você não sabe que você precisa de algo para se refrescar, né? Você tem uma ideia de que está calor, você tem uma ideia de que você está cansado, né? Mas só a verdadeira água, né? Não adianta beber Coca-Cola, não adianta beber nada, né? Só a água vai poder hidratar. E é interessante que eu estava vendo esse texto, ele se conecta com o convite de Jesus em Mateus 11, 28, que está assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então é nessa perspectiva que eu quero falar hoje, né? O convite não é apenas para você, não, você está sedento, e você quer muito me conhecer, vem até mim. Amém, está certo isso. Mas é muito além disso. Acho que todos aqui conhecem, né? Se não conhecer, eu vou falar rapidamente sobre a história da mulher samaritana. Uma mulher que saiu ao meio-dia, no sol a pino, e foi buscar água numa fonte onde os samaritanos iam buscar e judeus também iam buscar água. Numa hora muito difícil. Mas a gente em nenhum momento no texto vê que a intenção dela era encontrar Jesus ali, ou encontrar o Messias. Ela não saiu com sede de Deus. Ela saiu para satisfazer algo natural, algo que ela precisava. E interessante que ela chegou ali, Jesus também estava cansado e estava sentado esperando aquela moça chegar. Sentado diante da fonte, né? Ela não sabia, mas o Senhor já tinha marcado o encontro com ela ali. Ela não sabia que aquela sede dela, que aquilo que ela estava sentindo por dentro, ela precisava de uma água diferente, que não era simplesmente uma água, um copo de água. Que aquele copo de água ela tinha que voltar várias vezes. E aí o Senhor começa um diálogo com aquela mulher, né? Primeiro ela acha muito estranho ele falar com ela. Você fala, pô, judeu não fala com samaritano, por que você está falando comigo, né? Judeu também não fala com mulher, que não é a sua, né? Por que você está falando comigo? Aí começou a achar muito estranho. E aí ele começou a mudar o assunto. E é esse assunto, né, que eu creio que o Senhor quer falar com a gente. Às vezes a gente está em busca de algumas coisas, e o Senhor está acordando para a gente: olha só, você veio aqui buscar uma água nessa fonte, tudo bem, você precisa dessa água. Mas existe uma água que você precisa muito mais do que essa água dessa fonte aqui. E é algo que eu posso te dar, e que nunca vai deixar de jorrar, né? Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E aí aquela mulher, ela se espanta, ela ainda não entendeu o sentido daquilo, e ela chega e fala: mas então me dá dessa água, se eu nunca mais vou ter sede. Só para imaginar um pouquinho o contexto, aquela mulher, no 5º casamento, naquela cultura, e diz a palavra que o marido que ela tinha naquele momento não era nem marido dela. Então imagina a situação daquela moça, rejeitada pela sociedade, por todo mundo, não tinha perspectiva nenhuma de vida, de nada mais, né? Naquela cultura era impossível. E por esse motivo ela ia ao meio-dia buscar água, porque no meio-dia não vai ter ninguém. No meio do deserto, onde você vai meio-dia, você vai outro horário, né? Aquela mulher, ela falava: esse é o único momento que eu não vou encontrar ninguém, que ninguém vai me acusar, que ninguém vai apontar para mim, né? Então eu vou lá, pego a água que eu preciso. Mas é impressionante como o Senhor, Ele tinha um propósito ali muito maior, né? Ele não olhou a situação daquela moça, Ele só falou o que Ele poderia fazer. E o que o Senhor quer abrir os nossos olhos hoje, assim como abriu os olhos dela, porque cada um tem o contexto, cada um de nós, né? Nós temos coisas que nos pressionam, que nos oprimem, que nos esquentam a nossa cabeça, né? Vamos dizer assim.
ou o nosso coração, que aquecem demais, além do que deveria. E é para isso que o Senhor vem e fala, olha, você está aqui hoje, todos que estão aqui vieram às águas, né? A gente veio aqui para adorar o Senhor. A gente veio aqui para buscar do Senhor, para adorar Ele, para oferecer o nosso louvor a Ele. E o Senhor chega e Ele fala, não, tem muito mais. Tem algo que você não vai precisar mais voltar aqui. Tem algo que você não vai precisar voltar aqui para ter essa paz, né? Porque a gente conhece muita gente que só consegue ter paz quando vai na igreja ou vai num contexto desse, né? E ali, naquele contexto de muito calor, você imagina ela recebendo essa palavra, você nunca mais vai precisar sair no meio-dia, no meio dessa loucura, para buscar água aqui. Porque você vai ter água que vai jorrar eternamente, né? Ela recebeu dessa maneira, em princípio. Fala, nossa, então eu quero esse poço na minha casa, né? Eu quero esse lugar. Eu quero esse lugar onde eu vou sempre ter descanso. E aí o Senhor começa a falar que aquilo não era algo natural. Era algo espiritual, não era uma água qualquer, né? E aí, em algum momento, ele chega e ele se apresenta como a fonte daquela água. Você está aqui diante de uma fonte de água natural, que você vai beber e vai ter que voltar aqui várias vezes. A gente vai ter que voltar aqui várias vezes, né? A gente vai estar aqui sempre, junto, em comunhão, para adorar. Mas existe uma fonte que nos acompanha quando a gente abre o nosso coração diante do Senhor. Quando a gente coloca diante dele, e às vezes ele marca esses encontros sem a gente marcar, né? E aí ele chega e ele começa a vasculhar a nossa vida, né? E começa a agir de uma maneira poderosa, de uma maneira que a gente não planejou, né? A gente sofre o calor da batalha espiritual, a gente sofre o calor da batalha do dia a dia, da batalha com os filhos, com os pais, no trabalho. São lutas normais, né? São lutas que a gente enfrenta. E o Senhor, Ele quer nos encher de algo que permanece para sempre, né? Algo que não é instável, né? Porque normalmente como é que nós somos, né? Quando a gente está disposto a buscar o Senhor, está tudo bem, a gente consegue ir e vai, né? Mas aí bate um cansaço, você já não está mais animado. Hoje eu não vou buscar o Senhor não, hoje eu não vou ler a Bíblia porque estou cansado. E você começa a perder um pouco, né? Isso é natural, em todas as áreas. Só que com Deus, você perde essa fonte. Você perde a fonte que nunca cessa, quando a gente para de buscar Ele, né? Quando a gente para de se lançar aos pés dEle, a gente perde essa fonte que nunca cessa. E como é que a gente consegue, né? Tem um outro texto lá em João 15, 9. Ele fala assim, ó, se você achar aí. Como o Pai me amou, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. É o mesmo contexto que ele estava falando ali com aquela samaritana, né? E a história dela é bem interessante, porque quando ela entende que ele é o Messias, que ele é aquele que todos esperavam, né? Em princípio ela começa a falar coisas naturais ainda, né? Ela fala, não, mas onde que a gente tem que adorar? Esse monte aqui, os judeus adoram ali, a gente adora do outro lado. E o Senhor não está nem preocupado, onde é que você tem que adorar? Ele está falando, eu estou aqui, eu sou a fonte. Eu sou aquele que te inspira, eu sou aquele que derrama diariamente. Eu posso estar com você sempre, né? Até que quando ela entende, ela volta para o vilarejo dela. E aquela mulher que era rejeitada no vilarejo, rejeitada na cidade, de repente, aquilo que ela fala passa a ter um poder que nunca teve. Que ela chega falando de algo, porque a palavra dela começa a ter poder. Olha que interessante, porque ninguém pararia para ouvir aquela mulher. Nada que ela tivesse para falar. Mas aquilo que ela tinha para falar naquele momento era poderoso. Ele vinha com poder no meio, né? Então diz a palavra ali que aquele vilarejo todo ficou curioso e vieram todos, né? Vamos ver quem é esse Messias, vamos ver quem é esse Jesus. Ali houve um grande avivamento em Samaria, naquela região. Tem um outro versículo aí. Eu não sei se eu anotei aqui.
João 15 também, eu acho que é o versículo 5. É aqui que eu queria. Isso, essa é a chave. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E quando Isaías fala lá, né? Quem tem sede, vem a mim e beba, né? Você está desesperado, você talvez tem as suas lutas, você não consegue resolver, você não consegue sair daquilo, você não tem solução, né? O calor te oprime, ou você está sedento por Deus também, né? Como é que isso acontece? Como que a gente consegue ter essa fonte eterna? É estando enraizado nele, né? Ele é a videira e nós somos os ramos. Se a gente permanece nele, a gente dá fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E esse se, né? Se permanecer, é o que faz toda a diferença. Porque se permanecermos nele, a gente vai ter essa fonte a jorrar para a vida eterna. A gente vai ser fonte também para a vida dos outros, né? A palavra fala sobre isso também. Somente se permanecermos nele. Tem uma... O pessoal mais antigo aí vai lembrar. Tem uma música do Ademar de Campos que fala assim, né? Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Né? A gente cantava muito essa música aí. O Rogério deve lembrar, é do tempo dele. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador. Espírito de vida e amor, preciso de ti. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. E é baseado em vários textos que falam sobre essa fonte que nunca cessa, né? Mas para que a nossa sede seja plenamente saciada, né? É preciso uma mudança de atitude. Aquela moça ali, aquela samaritana, ela precisou mudar a atitude dela. Ela precisou, primeiro, abrir o coração dela diante do Senhor. Porque o Senhor veio e começou a fazer umas perguntas para ela, ela começou a achar estranho. Aí chegou um momento em que ela se abriu. E ela falou, não, realmente, né? O Senhor, você é o Messias, né? E aquilo mudou a vida dela. Mudou não só a vida dela, mas mudou a vida da cidade. Mudou a vida de todo mundo, né? Aquele lugar todo foi alcançado. Mas tudo começa com um desejo de transformação, né? Um desejo de ser transformado. Precisamos reconhecer a necessidade de se refrescar nele, de ser limpo pelo seu sangue, de permanecer no seu amor. É importante a gente entender que a gente precisa reconhecer que a gente precisa dele. Reconhecer que é só essa fonte que pode nos livrar de todas as coisas. É só essa fonte que pode realmente nos alimentar, que pode saciar nossa sede, que pode transformar, não só transformar a minha vida, mas a vida de todos aqueles que me amam e aqueles até que não me amam, mas todos os que me cercam. Porque aquela mulher, ela não era amada por muita gente, talvez por muito poucos, mas toda aquela região foi atingida, foi alcançada pelo poder, pelo amor do Senhor, né? Aquilo que se manifestou ali. Lá em Apocalipse 22, 1, fala assim, ó. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aí a visão de João do Apocalipse, né? Ele via esse rio de vida que corria. Ele era, como se falam aqui, né? Crystal clear, né? Era claro como cristal, límpido, né? E corria do trono de Deus. E ele está acessível para nós, para cada um de nós hoje, né? Através do Espírito Santo que habita em nós, né? Eu queria ler aqui também Mateus 11, 20, esse mesmo contexto ali da mulher samaritana. Jesus passou por vários lugares e operou milagres em vários lugares, né? E é impressionante como em muitos lugares, mesmo eles provando do poder do sobrenatural, muitos não permaneciam no Senhor, né? E aí o Senhor os repreende ali, ó. Então Jesus começou a denunciar
as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Olha isso, a maioria, né? Na minha versão aqui está melhor que a sua. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Então, assim, não significa que você viveu algo do Senhor, que você está resolvido a sua vida, né? Se a gente não permanecer nele, a gente volta a um estágio até pior, né? Então existe, né, o Senhor o repreende ali, aqueles falam, olha, eu passei por aqui, curei todos os milagres, operei maravilhas, fiz tudo o que precisava, limpei tudo, aí quando eu saí vocês começaram a sujar tudo de novo. E é isso é o que ele nos repreende hoje também, né? Fala, olha, eu cheguei, fui, curei você, te chamei, te mostrei o caminho, te limpei, preparei tudo, né? Agora, se você não permanecer na videira, você não vai dar fruto. Se você não permanecer em Cristo, se você não se arrepender, né, dos seus maus caminhos, né, e ter uma atitude de transformação, você não vai ver mudança na sua vida também. Você não vai ver essa fonte jorrando. Você vai voltar a sofrer o calor das preocupações, o calor da opressão, o calor que o inimigo coloca sobre nós, o calor desse mundo, né? Mas o legal é que esse texto de Isaías, para mim, ele soa como um convite, né? E o convite é assim: não me importa a situação que você se encontra hoje, não importa o que tem ocupado a sua mente, não me importa o seu passado, não importa como você chegou até aqui, não importa se você veio para me encontrar ou não, eu estou aqui. E ele chega e fala aqui, ó, eis que existe aqui uma água, né? E se você tem sede, né? E isso é o que eu quero que você fixe hoje. Não simplesmente sede de buscar a Deus, mas se você tem sede porque algo está te oprimindo, se você tem sede porque algo está sugando suas energias, se você tem sede porque o calor está muito forte, está difícil de suportar e você não consegue chegar até nenhum lugar onde tem água e manancial, você não consegue encontrar esse manancial, ele fala, vem até mim e beba da fonte, né? E ele está aqui, né, disponível, né, para mim, para você, para todos nós. Eu vejo como um convite do noivo, né? O noivo chamando. Tem uma passagem aqui, em Cânticos 2:10, fala assim, o meu amado falou e me disse, levanta-te, minha querida, minha bela, e venha comigo. Quem já leu esse livro, né, da Bíblia, é um livro bem romântico, né, para os casais aí, é bem interessante, né, Salomão falando, né, é um livro de Salomão, mas tem muitas analogias, né, desse livro com o tratamento de Deus, né, com a sua igreja, né, ele o noivo, e Jesus o noivo e nós a igreja, né, e ele faz esse convite, né, apesar da nossa sujeira, apesar da nossa imperfeição, ele chama a igreja de linda, né? É interessante isso. Ele fala, minha bela, venha comigo, minha querida, né? Me acompanhe. Então eu imagino ele chegando para aquela samaritana se sentindo suja, se sentindo desprezada. Ele fala, minha querida, minha bela, minha esposa, venha. Venha comigo, né? Mas eu não estou preparado ainda para o casamento. Não, venha e se prepare. Se arrependa, permaneça em mim, né? Permaneça junto à fonte. E a minha, enquanto eu estava, né, assim, preparando essa palavra, né, eu estava orando e assim, a minha oração, né, por mim e por cada um de vocês, né, era que a gente estivesse atento para responder ao chamado do Senhor, né? Quando ele nos chama, vem beber água, né? É igual a mãe que fala, para, né, de jogar e vem comer. Para de jogar e vem beber água. Porque a criança às vezes está ali entretida, né? Isso acontece demais, né? A Sara não queria parar nunca, né? Se a gente não parasse ela para levar no banheiro, ela não fazia xixi. Ou fazia onde estava, né? Quando ela era pequenininha era assim, a gente fala, Sara, tá na hora de sair do banheiro. Não quero. Aí você botava no vaso, era xixi que não acabava mais.
Porque nós somos assim muitas vezes, né? Como essa criança que não sabe o que precisa. E o Senhor, o convite dele para hoje, para a gente é assim, ó, reflete, busca encontrar dentro de você aonde você está sentindo sede, né? Aonde você precisa de nutrição, aonde você está precisando ser alimentado de alguma maneira hoje, né? Então começa também por a gente responder a esse chamado, né? E assim como fez Maria ali, né, aos pés de Jesus, né? Se lançou aos pés do Senhor, né? Enquanto os outros estavam preocupados com a organização, se está tudo bonito, se não está. Maria chegou e falou: eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de novo de ter Jesus aqui na minha casa, né? Quando eu vou ter a oportunidade de novo de ter Jesus aqui sentado no meu sofá, né? Se lançou, pegou o melhor perfume que ela tinha, se lançou diante dele, né? E esse é o convite que o Senhor nos faz. Falou: ó, eu estou aqui, venha, né? E reconheçam que vocês precisam, responda, né, ao meu chamado, né? E Mateus 5:6 também fala assim, ó: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aqui eu queria que você pensasse da mesma maneira, né? A gente sempre pensa isso, não, é aquele que é ávido por justiça, né? Aquele que busca, né, assim, a justiça de Deus e tal. Não, às vezes você está precisando que a justiça seja feita na sua vida, né? Já parou para pensar dessa maneira? Né? Talvez você não está em busca disso, mas a sua necessidade hoje é que a justiça seja feita na sua vida, que a justiça de Deus se realize. E ele fala assim: bem-aventurado se você tem fome e sede de justiça, se você tem necessidade de que algo se manifeste, né? A justiça de Deus para esclarecer alguma coisa. Porque ele fala assim, ó: porque serão saciados, serão fartos da justiça de Deus. Ou seja, ele vai se manifestar, né? Ele é o reto juiz, ele é o justo juiz. Então ele é aquele que vai se manifestar. E eu queria ler aqui também com todo mundo aí, Jeremias 33, de 10 a 11. Porque às vezes é interessante, quando a gente começa a se olhar dessa maneira, né? Pelo menos é assim comigo, quando algo do Senhor fala comigo e eu começo a olhar numa nova perspectiva, falar: caramba, realmente, né? Às vezes eu estou só preocupado em buscar a Deus, e está bom, e está tudo certo. Mas às vezes tem áreas da minha vida que estão necessitadas e eu não estou aberto para que o Senhor possa regar aquela área. Porque está fechado ali, eu nem tá ali naquele canto. Eu nem deixo o Senhor regar aquilo ali, está seco, né? Mas eu não estou vendo que está seco, porque para mim está tudo bem, né? Mas aí ainda assim, quando a gente olha, aí a gente começa a reconhecer, começa a ver como tem tantas áreas da nossa vida que precisam dessa fonte do Senhor, né? E aí a gente, às vezes, se olha, dá até uma depressão, fala: nossa, realmente está feio, eu estava achando que estava bom, está ruim demais. Como é que eu faço? Qual é a solução para isso, né? Bom, as soluções estão ali, a gente já falou, né? Se arrepender, tá permanecendo no Senhor. Mas tem uma palavra de Jeremias que é muito boa. Tá aí, ó. Vou me arriscar a ler nessa versão, vamos ver. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Amém. Mas eu fico com a minha versão aqui, que está um pouquinho melhor. Nesse lugar que vós dizeis que está deserto, porque essa é a questão, né? Não é só um lugar que está devastado, mas é um lugar que está deserto, né? Tem áreas de nossa vida que realmente é um deserto. Realmente não tem hidratação, não tem nada regado, ninguém entra, né? Como diz ali, não tem homens, não tem mulheres, não tem animais, situações de nossa vida que ninguém toca, mas que o Senhor está disposto a nos curar, nos tirar desse lugar, regar, né? E o que ele fala é o seguinte, ó:
nem homens, nem animais na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animal. Ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Amém. Amém. Quantos creem que o Senhor vai restaurar nossa sorte, vai trazer justiça para a nossa vida, vai nos revelar aquilo que precisa ser regado, vai regar a nossa terra, e dentro de nós vai fluir esse rio que corre do trono de Deus. Amém? Aleluia. Está todo mundo acordado aí, por enquanto. Amém. Queria que você se colocasse de pé nesse momento, chamar a Deia aqui para me ajudar. E eu queria orar. E tem algumas palavras que são mais fáceis de você se encontrar, né? De você ver aonde você precisa de ajuda. Mas essa é um challenge. E é algo que a gente tem que fazer sempre. Eu quero te convidar nesse momento, antes, né, de chamar alguém aqui na frente, que você feche os seus olhos, você comece a buscar dentro de você que área de sua vida você não tem sido um deserto, né? Talvez até hoje você não percebeu que existe alguma área que precisa ser regado, que precisa ser hidratado, né? Que precisa ser curado. Mas o Senhor, Ele quer trazer hoje, né? Continuando nesse mover de cura que o Senhor tem ministrado no nosso coração, de curar o nosso interior, de sarar a nossa terra. Eu quero orar por você agora, que você coloque diante do Senhor e dê a Ele liberdade, como aquela mulher em algum momento ela chegou e deu, e falou, então me dá dessa água, então eu quero dessa água, eu não sei como ter acesso a ela, mas eu quero. Senhor, eu quero orar por cada um aqui nesse momento, Senhor. Faça-nos, Senhor, reconhecer a nossa necessidade de Ti, Senhor. Desperta, Senhor, em nós, Pai, desperta dentro de nós, Senhor, essa sede, Pai. A sede que muitas vezes nós não temos, Senhor. Muitas vezes nós não sentimos, não reparamos na necessidade, Senhor. Mas que o Senhor possa curar, Senhor. Que esse rio possa passar curando, Senhor, restaurando, Pai. Águas que correm do trono, águas que curam em mim. Aleluia, Senhor. Vem com teu rio, passa, Senhor, e cura, Pai. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Convide o Senhor para limpar o seu coração. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Quero te chamar aqui agora, né? O Senhor, Ele faz esse convite para mim e para você. Aquele que tem sede, venha e beba. E o convite, ele tem aquele responder s'il vous plaît, né? Já viu aquele RS, VP? Isso aí. Responda, né? Se você quer atender hoje, se você viu ali, você quer dar um call e falar, não, pode me botar nessa lista da água da fonte da vida aí. Vem aqui à frente, eu quero orar. A gente vai estar orando aqui nesse momento. E se você, principalmente, se você encontrou dentro de você algo que precisa ser regado,
Ou se você ainda não encontrou e quer que o Senhor te mostre, regue dessa maneira, vem aqui, a gente vai estar orando. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Vem, Senhor. Ó, o Gustavo para me ajudar a orar também. A Lara pode me ajudar também. Vem, Senhor.
Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti confiarei, pois eu sou teu e tu és Aleluia, Senhor, pertencemos a Ti, Senhor. E ao teu nome clamarei, Somente em Ti, Senhor, confiaremos, Pai. e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ele nos dá esse privilégio, né, de chamarmos Ele de nosso, né, e de nos chamar para sermos dele, para pertencer a Ele, né? Senhor, continue, Senhor, a Tua obra, Senhor, não somente hoje, Pai, mas a partir de hoje, tudo aquilo que o Senhor começou aqui, continue, Senhor, em cada coração, em cada um de nós, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Senhor, assim como o Senhor começou a obra na vida daquela samaritana, Pai, e ela voltou para casa diferente, e ela voltou para onde ela morava de uma maneira diferente, todos foram impactados, Senhor. Que cada um de nós aqui sejamos também, Pai, condutores dessa fonte, Pai, dessa fonte de alegria, dessa fonte, Senhor, que jorra do Teu trono, Pai. Que possamos ser fonte, Senhor, para saciar a sede, Senhor, daqueles que nem sabem que precisam, Pai, daqueles que nem sabem, Senhor, onde encontrar a resposta, Pai. Que cada um aqui seja a resposta, Pai. Seja, Senhor, instrumento, Pai, para levar a Tua palavra, levar o Teu amor, levar o Teu consolo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos essa semana estar orando pelo encontro de casais. Eu creio que vai ser uma bênção. Eu creio que o Senhor tem